O tema do nosso sermão nessa manhã é quando a vitória acontece. Cantamos, parece que os meninos ajeitaram para dar com sermão, né? Deus de milagres, Deus de promessas. Quando a vitória realmente acontece. Sobre esse tema eu quero falar o coração da igreja nessa manhã. E eu espero que você esteja com seu coração aqui nesse lugar, com seus ouvidos atentos. Vamos ler a palavra de Deus? Se os irmãos da técnica quiserem, enquanto eu leio aqui, fiquem atentos, podem ir passando os slides, porque tem um texto na técnica. Pode ser, Igor? Obrigado. Então, vou lendo aqui, os irmãos me acompanhem. Juízes capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Juízes 7, do 1 ao 15. E o Igor vai me ajudar ali para não ficar olhando para trás. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de frente ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho. Eis que o pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela leitura desse texto, que trata de uma grande vitória. Senhor, que o Teu Espírito possa me conduzir, e tudo aquilo que eu refleti, possa servir, Senhor, para a Tua igreja
realmente experimentar uma vitória convincente em suas vidas a cada dia. Pai, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Juízes. O livro de Juízes é um livro longo em tempo. São praticamente 400 anos. É uma história. Como é que começa a história dos juízes? Começa antes dos juízes. Tem um capítulo anterior. Porque a partir do momento do Egito, o povo de Deus, melhor, a família de Jacó, as tribos de Israel se tornaram um povo. No Egito, não era mais uma família, era um povo. E veio a opressão. E veio toda a pressão do Egito sobre o povo de Deus. Deus levantou um homem. Nós sabemos como é o nome desse homem. Moisés. Moisés foi o primeiro juiz, o primeiro libertador do povo. Até então não tinha povo, mas agora tem um povo oprimido que Deus levanta, levantando Moisés. Moisés foi o primeiro libertador, o primeiro julgador do povo de Deus. E ele vai, infelizmente, no finalzinho da sua vida, ele não entra na terra. É interessante, né? Porque ele fez a mesma coisa que ele tinha feito anteriormente. Ele bateu na rocha. Da outra vez ele bateu na rocha, saiu água. Agora ele tenta, bate na rocha de novo e sai água. E por que num exemplo Deus o abençoa e outro não? Porque na primeira vez, amados, ele fez aquilo sob a orientação de Deus. Deus falou, toca na rocha e vai sair água. E aquilo saiu. Na segunda, sabe o que ele fez? Ele não falou mais com Deus, não. Ele foi lá e tocou sem falar com Deus. É como se dizendo assim, eu já sei o que fazer. Agora, Senhor, deixa comigo. Agora eu não preciso mais depender de Ti. E eu vou dizer, amados, toda vez que a gente deixa de depender de Deus, porque a gente se acostuma e acha que é daquela forma, a gente perde grandes coisas. A gente perde grandes coisas. Moisés deixou de entrar na terra, porque num determinado momento da sua vida, ele parou de depender de Deus. Ele achou, eu já sei. Isso é muito fácil para nós que somos cristãos há tanto tempo. Eu já estou há tanto tempo lidando com Deus que eu já sei o que fazer. Mas a história continua, nós temos um novo juiz, Deus levanta Josué, e a história vai, termina a história de Josué, e ainda havia muito povo sobre a terra. Deus pediu para tirar todo o povo da terra, mas não foi feito isso. E agora, o povo, e o livro de Juízes mostra isso, o povo estava ali, vivendo a vitória, vivendo bem, mas toda vez que o livro de Juízes mostra isso, toda vez que o povo de Deus está bem, está vivendo a vitória, o povo de Deus se esquece de Deus. O livro de Juízes acontece da seguinte forma: Israel estava bem, e aí ela se afasta de Deus. Israel, então, Deus usa da sua disciplina e passa a oprimir Israel. E passa a castigá-lo para que esse povo volte para ele. Porque sempre quando você está vendo, Deus está sempre querendo trazer a gente de volta. O povo se esqueceu, né? Isso também é uma grande verdade. Muitas vezes quando está tudo bem, a gente vai se esquecendo de Deus. E quando a coisa está mais difícil, a gente ora, jejum, acorda de madrugada, depende de Deus, mas depois que Deus nos dá a bênção, a gente se torna independente. E aí vai começando a fazer, né? Eu digo sempre que crente não pode usar rider, crente não pode ter férias. A Bíblia nos alerta disso quando diz, aquele que está de pé, cuide que não caia. A gente tem que estar sempre vigiando, sempre na presença de Deus. Então, Israel era tomado, oprimido. Aí Deus, novamente, pela sua bondade, misericórdia, esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso, Ele agia com graça e libertava o povo. E a história toda é esse ciclo. Parece muito das nossas vidas, né? A gente sofre, ora, Deus abençoa. Aí o compromisso que temos com a igreja, a gente vai abandonando. Vai, porque está tudo bem. Aí Deus dá peraí, então vamos ver. Vamos trazer Leonardo de volta, porque ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não depende mais de mim. Ô, menino difícil. E aí, mais um capítulo, para que eu possa depender mais de Deus. A história de Juízes, em tese, é isso. Nós temos grandes juízes, Baraque, Gideão, como a história que eu vou cantar, Sansão, e poderia enumerar outros aqui, mas o que eu quero falar
O livro de Juízes, para mim, ensina duas coisas. Pode ensinar muitas outras coisas, mas eu quero colocar duas coisas que eu vejo. Como o povo de Deus pode fracassar, sobretudo quando tudo está bem. Está tudo bem, tem muito mais chance da gente fracassar. E, por outro lado, como Deus dá vitória ao seu povo nos momentos mais difíceis. Eu fiquei pensando, Senhor, eu falo sobre qual? E aí, claro, né? Não é todo dia que eu estou substituindo o pastor Edinaldo, o tema é melhor para falar com crente é de vitória. Porque crente adora vitória. Pelo menos quando terminar o culto, os irmãos vão dizer assim, o pastor acertou no texto e acertou no tema. Falou de vitória e falou no texto da palavra de Deus. Já tenho 2 acertos, já estou ganhando alguma coisa. Mas, gente, crente gosta demais de vitória. Tem campanha da vitória, tem semana da vitória, tem culto da vitória, tem... a gente vive, sabe, a gente elegeu e colocou lá, o que a gente quer é vitória. Isso é algo que pauta no nosso coração. O anseio por vitória. Mas hoje, nessa manhã, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o que é a vitória realmente, segundo a palavra de Deus. Como vamos viver uma vitória que realmente seja contundente nas nossas vidas. Não uma vitória que vai passar, não uma vitória, mas uma vitória real, uma vitória que a palavra de Deus está lá como alicerce, uma vitória que vem, que a gente precisa enxergar melhor sobre isso. O que é a vitória para o cristão, o que verdadeiramente é uma vitória. E falar de Gideão é tipo assim, mais do que o óbvio. Aqui nós temos uma vitória arrasadora, uma vitória que extrapola qualquer coisa, uma vitória sobrenatural. Porque imagine, irmãos, 300 homens enfrentando 120 mil homens, é uma vitória escachapante, é uma vitória de time de Série D sobre o de Série A, é uma vitória que ninguém espera, é uma vitória que humilha o adversário. Então, mas o que nós temos? O que nós temos nessa vitória? Primeiro tem a pessoa que está conduzindo essa vitória, Gideão. O texto fala que era Jerubaal, também conhecido como Gideão. E o texto não fala muito aqui de quem é Gideão. Mas todo mundo já leu a história de Gideão e sabe que Gideão não tinha nenhuma habilidade específica. Gideão não era um grande homem. Gideão não era um atleta tipo Neymar. Não, era um cara comum. Gideão não era um grande homem, não era um homem corajoso demais. Diferente disso, pelo contrário. Ele ficava pedindo prova o tempo todo. Todo o tempo Deus precisava provar para ele que ia usar ele. Mas molhe um negócio lá para ver. Não, então, agora ó, vai lá, eu vou dar um sonho para os caras midianitas vão sonhar. E você vai ter que ouvir aquilo para você perceber que eu vou agir através da sua vida. Deus fez coisas extraordinárias para que Gideão acordasse. Porque ele não é um grande homem. Gideão é um cara simples. Quando Deus o convocou, foi convocação para a Copa do Mundo, vamos convocar Gideão. Na hora que o anjo chegou lá na casa de Gideão, tem um texto aqui, que tipo de vitória Deus quer nos dar? Então vamos lá. Quando chegou na casa de Gideão, essa é a primeira verdade. Eu já estou falando da primeira verdade sem citá-la. Primeira lição, quando a vitória realmente é convincente. Qualquer um, por mais que não se sinta capaz, pode ser bênção nas mãos de Deus. Qualquer um, por mais que não se sinta capaz, pode ser bênção na mão de Deus. Amém, irmãos? Gideão era esse cara. Quando o anjo vai na casa dele, nem eu acompanho meus slides. Quando o anjo vai na casa dele, olha só o que ele diz. Vou pegar o texto para vocês não abrirem. Olha só a visão de Gideão de si mesmo. Disse Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu a menor na casa do meu pai. O que Gideão está dizendo assim: você veio na casa errada. Tem certeza que o CEP é esse? Tem certeza que era para você estar aqui? Por quê? Porque a minha tribo é a menor entre todos os povos.
A minha família é a menor de todas as tribos. Eu sou o menor de todos os meus irmãos. Gente, é uma baratinha esse homem. É a declaração da boca dele. Eu não estou tirando palavra do texto. Quando Deus vai falar com ele, olha, a primeira coisa que ele usa é uma interjeição que a gente conhece. Ai! Ai, meu Senhor! Ou seja, é uma expressão de angústia, de medo, de lamento, de dizer, eu não dou conta. Mas eu acho interessante, irmãos, que quando eu folhio a minha Bíblia, quando eu olho a palavra de Deus, eu não vejo isso só em Gideão, não. Os grandes heróis da Bíblia tinham expressões muito parecidas com os de Gideão. Não eram lá essas coisas, não. Se a gente olhar, vou dar mais um exemplo para você, aqui que a palavra de Deus diz, lá do profeta Jeremias. Então disse Jeremias, ai Senhor, é a mesma expressão. Ai Senhor, eu não consigo, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, não dou conta, não é para mim. Eu vou dar mais outro exemplo para vocês. O grande homem que eu falei aqui, recente, Moisés. Então disse Senhor, meu Deus, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, não sou eu. Ai, ai, ai. Irmãos, o que Deus está querendo dizer para nós essa manhã, para a gente ter uma vitória convincente, o que Deus está falando para mim, para você, é que qualquer um, por mais que tenha medo, por mais que não tenha se sentido capacitado, por mais que se ache um lixo, pode ser alguém nas mãos de Deus. Qualquer um, mas a minha vida é uma vida tão atribulada, pastor. Eu tenho tido tantos insucessos. Olha a história da minha vida, não vai dar nada. Vai dar sim, queridos. Vai dar sim, sabe por quê? Porque não depende de quem nós somos, mas de quem está atuando nas nossas vidas. É quem atua em nós. Quando a gente pede a percepção de quem está conosco, sim, somos derrotados. Mas uma vitória convincente passa pela visão de quem está conosco. É interessante quando a Bíblia narra a história de Sansão. Sansão estava sempre devastando tudo, destruindo tudo, vencendo tudo. Porque ele era um grande homem? Não, irmãos. Não, a Bíblia explica porque Sansão vencia todas as suas batalhas, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, Deus estava com ele, mas no momento que ele falou, cortou o cabelo dele, o Espírito de Deus não estava mais com ele, foi uma derrota terrível, porque Deus não estava mais com aquele homem, ele virou um palhaço, um boneco na mão do inimigo, porque o que faz diferença na minha e na sua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. Sem Deus nada somos. É Deus que nos capacita. Deus nos chama capacitados. Por isso que a gente quer nessa campanha dos facilitadores. Porque se todo mundo dessa igreja dizer assim, eu posso fazer, porque Deus está comigo, nada vai te impedir, querido. Nada. Não é pela tua capacidade. Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Essa é uma verdade, um axioma do Evangelho. Deus pega homens quebrados, mulheres realmente destruídas e transforma em grandes homens e mulheres de Deus. Eu olho para a minha vida, me permita falar um pouco de mim, porque eu não ainda sou, por isso eu posso falar de mim. E eu me lembro sempre da minha vida, da dificuldade que eu tenho, até hoje os irmãos me acompanham e são sempre amorosos comigo, porque eu sou hiperativo, eu não tenho foco, eu vivo assim, eu esqueço as coisas do lugar, aí eu olho para cá, a pessoa fala para mim, e eu me lembro dos meus primeiros sermões, uma palavra boa, maravilhosa, pedindo para até do reverendo Samuel Labanca, falando assim, meu filho, você pregou, e eu não consegui achar os seus olhos no sermão inteiro. Onde você estava na hora da pregação? Eu falei, olha pastor, eu não sei, eu estava falando agora onde eu estava. Porque eu sei o quanto custa
Escrever, eu tenho que relembrar, eu tenho que relembrar, eu tenho que relembrar. E às vezes vocês me olham aqui e falam assim, é fácil, não é nada fácil. Mas não é impossível, porque se Deus está conosco, é possível. Esses dias atrás, eu sei que a Karine está aí, eu fui falar com ela, Karine, que coisa linda, parabéns pelo seu livro. E ela falou assim, olha, pastor Léo, você faz parte disso, e que não me alegrou muito. Porque confirma muitas vezes o nosso chamado, né? Ela falou assim, o senhor estava pregando um dia aqui de manhã, e o senhor, através daquela palavra, falou comigo, escreva o livro. Eu quero dizer, queridos, que não é pela sua capacidade, mas é pelo Deus que habita em nós. Isso que nos dá vitórias completas, convincentes. Primeira coisa, se eu e você queremos realmente uma vitória convincente nas nossas vidas, a gente precisa depender desse Deus e viver para Ele, não olhar para a gente, porque se olhar para a gente se frustra, a gente cai, mas quando a gente olha para quem está conosco, como Davi disse, tu está olhando para mim desse jeito, mas eu vou te dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, as vitórias são tremendas. Mas tem mais uma outra verdade que esse texto nos mostra. Tem um texto, eu esqueci desse slide do Hudson Taylor, que foi o pai das missões. Ele falou assim, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. É isso que transforma o mundo. Essa é a verdade. Queridos, uma segunda verdade de uma vitória convincente, de uma vitória segundo a palavra de Deus, é que a vitória de Deus não é parar de ter problemas. Tem gente que fala assim, eu sou vitorioso em Deus porque eu não tenho nenhum problema, parece que alcançou um status e um estilo de vida que se tornou invulnerável. Quando vocês olham para a minha vida, para a vida da igreja, o que a gente tem que perceber é que não vai deixar de existir problemas. Não vai parar. O pensamento da nossa geração é que uma pessoa vitoriosa é aquela que alcançou determinado padrão, determinado status, determinada situação, e agora ele não tem mais frustração, e agora ele não fica mais angustiado, e agora ele não tem mais problema. Foi tudo acabado, agora ele tem lá tipo um Instagram, 100 mil seguidores, agora olha que a popularidade, isso não afeta mais a vida dele, isso não é mais circunstâncias que pesam sobre ele, porque ele agora é uma pessoa vitoriosa. Não é isso a vitória segundo a palavra de Deus. A vitória segundo a palavra de Deus tem muito a ver com problemas e dificuldades. Aliás, isso anda junto, atrelado. Não existe vitória sem luta. E quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quanto maior a luta. Aí agora eu vou perguntar para vocês, quem quer vitória? Amém. Se você quer vitória, fique sabendo, vamos ter grandes lutas. Vamos ter grande dificuldade. Como você tem visto o seu problema? Como você tem visto isso que tem te afligido? De repente um filho rebelde, de repente um marido que não quer saber de Deus, de repente uma empresa que está travada. Como você tem visto isso? Veja como uma grande oportunidade de vitória na sua vida. Como uma oportunidade da intervenção de Deus. Porque não existe vitória sem ter problemas. Veja dessa forma. Veja com esse ângulo. Eu quero ter um casamento maravilhoso. Então, tem duas opções. Você tem que passar por lutas, ou senão você não vai casar. Porque não existe casamento maravilhoso sem grandes lutas. Pastor, não. As lutas estão ligadas. Nós queremos uma igreja grande, uma igreja abençoada, vamos passar por grandes testes. E quanto maior a luta, mais vamos depender e mais vamos perceber a intervenção de Deus em nossas vidas. Então, veja isso, essa associação. Esses dias, de vez em quando, Deus me dá o privilégio de ir no clube fazer uma sauna, né? Eu estava lá, momento relaxante, né? Pastoral.
E aí, estava eu e mais uma outra pessoa. E o cara falou assim, ainda bem que a gente não é rico. Eu falei, é verdade. Aí eu falei, por quê? Eu falei que é verdade porque era verdade. Ah, porque os ricos não têm tempo de vir na sauna relaxar, tem muita coisa para resolver. Gente, é verdade o que ele falou. Quanto mais a gente, mais trabalho, mais propósito, mais coisas a fazer, e quanto Deus mais a gente tem. Ah, eu quero ter uma fé gigante, mais dificuldades vão ser passadas pela sua vida. E eu espero que isso aconteça. Porque o mundo precisa de homens e de mulheres de fé, que olhem e falam assim, há um Deus que intervém. E quando eu olho para essa história, eu vejo exatamente isso, irmãos. Eu vejo Deus livrando um povo com 300 homens, frente a 120 mil homens. É uma intervenção poderosa de Deus, é uma grande luta, é uma grande batalha. Precisou de ter muita fé, muita dependência de Deus. Nós não vamos viver uma vitória realmente convincente enquanto acharmos que temos que viver uma vida longe dos problemas. Enquanto acharmos que os problemas, meu Deus, não quero ter problema. Então você vai ter, sabe o quê? Alguém disse, se a gente não tiver vitória, a gente tem rotina. Rotina é a repetição da vida, sabe? Minha vida é uma rotina, não tem nada diferente. Por que você não quer enfrentar nenhuma luta? Porque para a gente passar para outro patamar, para outro ponto, nós temos que enfrentar lutas. Senão você só vai ter rotina. É a mesma coisa, né, Fran? Nunca emagreça, você está sempre fazendo a mesma coisa. Queridos, essa frase, eu quero que você entenda e grave. Não existe verdadeira vitória sem esforço, sacrifício. Mas assim, quem consiga sucesso, faça. Mas esses não são vencedores, são trapaceiros. Vitória séria, tem luta, tem dificuldade, a não ser que você está dando um jeito de não enfrentar isso. Às vezes você vê as pessoas aí, grandes, né? Cara, às vezes eu abro 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tem gente batalhando já, não é fácil não. Agora eu quero dizer isso para você, essa frase tem que ficar no seu coração nessa manhã. O seu problema é o palco, para que o poder e a grandeza de Deus atue. O seu problema é o palco, para que o poder e a grandeza de Deus atue. Você quer ver Deus atuando? Então olhe para o seu problema e fale assim, Senhor, eu creio. Tu vai manifestar o teu poder e a tua glória a partir desse problema. É contigo, Senhor. Porque eu não posso, mas tu podes. É o palco para você experimentar algo de Deus. É o palco para você. A Bíblia fala algo, eu acho tão lindo, quando está lá em Romanos 5:20, uma expressão maravilhosa, diz assim, porque onde abundou o pecado, onde tem tanto problema, superabundou a graça do Senhor. Onde tem tantas dificuldades, Deus faz um grande milagre. E quando a gente termina o Salmo 133, versículos 6 em diante, fala assim, o nosso Deus está lá, com olhos sobre os céus e sobre a terra, e Ele se inclina para ver os seus, e faz, olha só que coisa linda, e faz do homem pobre, limitado, um grande homem, e levanta do monturo necessitado, e faz dele assentado com os príncipes, e faz da mulher estéril, alegre mãe de filhos. Queridos, o seu problema é uma oportunidade para Deus fazer uma grande coisa na sua história e para que Ele seja glorificado. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu nome. Está passando por luta, isso vai cooperar para o teu crescimento. Isso vai fazer você entender o que é uma grande vitória. Mas o povo de Israel presenciou isso através de Gideão. Mas o texto também tem uma outra verdade. Não pode estagnar em mim. Uma grande vitória não pode estagnar
em mim. Não pode ser só para mim. Sabe, queridos, tem muita gente que quer vitória, mas para que você quer uma vitória? Qual o objetivo de uma grande vitória na sua vida? É apenas para cunho particular, exclusivo? É apenas muitas vezes para você, eu digo assim, até se ensoberbecer, olhar para o outro e dizer assim, você viu? Agora você vai ter que me engolir? É apenas para você viver uma vida de nariz empinado? Para que você prove para alguém que você é melhor do que ele? Porque hoje a gente vive uma geração que nada mais queremos do que provar que somos melhores do que o outro. Esse é o grande objetivo, às vezes, da vida das pessoas. Aí fica postando, eu sou muito melhor. As vitórias não geram nada, apenas o ensoberbar-se, apenas se tornar, encher o coração, inflar o ego humano. Se for para isso, querido, isso não é uma vitória para você. Muito pelo contrário, eu acho que é uma derrota na sua vida. Às vezes gera tanta gente angustiada, porque olha para a sua vida e fala assim, fulano cresceu tanto e eu estou aqui, coitadinho de mim. De vez de gerar vida, gera até no outro complexo, porque olha para a sua vida e acha que eu não posso fazer isso que fulano fez. Esse tipo de vitória não presta para a igreja. Agora, quando a gente pensa que nós queremos ser vencedores, porque acreditamos que Deus pode usar a nossa vida para que muitas pessoas sejam abençoadas. Senhor, eu quero essa vitória porque eu quero me tornar mais útil nesse mundo, porque eu quero te servir mais, porque eu quero, através da minha vida, Senhor, fazer com que vidas sejam transformadas. Essa é uma vitória que vale a pena, querido. Se for apenas para você ficar mais rico, apenas para você juntar coisas para si, para que vai servir isso? Tem que ter propósito, tem que ter causa. Alguém disse que toda vitória desnecessária aos demais, toda vitória desnecessária aos demais é um crime. Porque os outros vão se sentir prejudicados, porque talvez vão olhar para você e vão dizer, coitadinho de mim, ou senão porque você vai usar de esforços desleais para passar por cima do outro, porque você quer ser bem sucedido. Ou seja, todos os outros estarão sofrendo e só você bem. Para que esse tipo de vitória? Onde só você é feliz. Queridos, nós somos chamados para ter uma vitória que abençoe os outros. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Porque quando Jesus venceu, a Bíblia diz que todos nós vencemos com Ele. Quando Ele ressuscitou, todos nós também um dia ressuscitaremos com Ele. Ele falou assim, eu passei por aflições e venci. Também todos vocês vão vencer, porque eu venci. Através da minha vitória, todos vocês serão vitoriosos. Uma vitória bíblica é uma vitória que contempla isso, que contempla o outro, que não basta-se em si mesmo. Por isso que Deus falou para Gideão, Gideão, versículo 2, olha Gideão, é povo demais para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Porque se for assim, sabe o que vai acontecer, Gideão? Eles vão gloriar-se, eles vão se achar, vai ser apenas para o ego humano, não pode ser para o ego humano. A minha vitória, Gideão, a minha vitória é para a minha glória e para que pessoas sejam abençoadas. Por isso que Deus disse, é gente demais. O texto fala de forma clara, Gideão, é muita gente. É demais. Não adianta, a gente chegou lá. Para que dependência de Deus? Nós damos certo. Um vencedor segundo Deus é aquele que está na luta, na batalha. Mas quando ele termina, ele dá graças a Deus. Ele diz, Senhor, foi por ti. Foi a tua bênção. Ontem estava falando em uma festa, e eu falei assim, que uma pessoa que é vitoriosa segundo Deus, a vitória dele não termina em estourar um champanhe.
mas termina na glorificação do Senhor, em oração dizendo: Senhor, muito obrigado, porque foi muito mais do que a minha força, foi o teu poder comigo, foi o teu agir sobre mim. Não é o homem, é Deus, é a graça dele, são os méritos dele. Uma vitória que convence, traz à tona a graça, traz à tona os méritos da cruz, traz Jesus. E uma vitória que realmente convence, é uma vitória que não tem nada a ver com recursos, mas com disposição. Não tem nada a ver com recursos, mas sim com disposição. Quando a gente lê o texto, Deus fala assim para Gideão: Gideão, faça o seguinte, reúna o povo. Versículo 4. Apregou, pois, o ouvido do povo, dizendo, o que Deus fala lá? Chama lá, fala alto, grosso, Gideão, gente, quem aqui for tímido, quem aqui tiver medo, quem aqui tiver esse tipo de coisa, não precisa ir para a guerra. Na minha concepção, até porque 32 mil homens, um do lado do outro, porque quando a gente sozinho, a gente não é nada, a gente corre até de um sapo, né, às vezes. Mas quando tem um monte de gente, a gente fica corajoso. Imagine 32 mil homens. Ali não, nós estamos juntos, é quase uma torcida, né, do Cascavel, nós vamos até o final. Mas quando o Gideão falou isso, eu penso, ele falou assim, uns 10. Deve ter uns 100 medrosos aí. Vamos estourar. Deus, no máximo vai me tirar 1.000 homens. Gente, 22 mil homens saíram da batalha. 22 mil homens largaram as armas e falaram, nós é tudo medroso. Ficou quantos, irmãos? 10 mil. Versículo 4 diz. Voltaram dos povos 10 mil. Ó. Eu acho que não, falou, agora deu ruim, né? Só tem 10 mil a 120. 12 para 1. Vai ser uma guerra difícil. Aí Deus falou assim, ainda não está bom, Gideão. Agora você vai fazer o que eu te mando. Você vai lá e vai mandar a galera beber água no rio. Aquele que beber, pegando a água da mão e lambendo que nem um cachorro, você separa e põe num lugar. Aquele que se abaixar e beber sem olhar para lugar nenhum, esse você vai pôr em outro lugar. E aqueles que se ajoelharam no rio para beber de todo jeito, gente desesperada, gente ansiosa, gente que, imagine você bebendo assim, ó, que não tem mais o cuidado de observar as circunstâncias, que só está pensando em si mesmo, que não olha mais para o outro, que passa por cima de todos, que esse tipo de gente, Deus fala assim, pode tirar todos esses, porque não estão preparados, gente que não tem precaução, gente que faz as coisas sem perceber, gente que só se preocupa em saciar a sua vontade, gente, esse tipo de gente não dá para ir para a batalha, porque vai, lá na batalha vai fazer com que os caras, e sabe quanto sobrou para Gideão? 300, gente. 300 para 12 mil. Cadê o nosso economista, doutor Alberto? O Wellington não está aqui hoje. Dá 0, alguma coisa de por cento. Olha o que o texto diz no versículo 12. Que a multidão dos amalequitas era como um gafanhoto, uma multidão, eram os seus camelos uma multidão, eram como areias que há na praia do mar. Gente, era muita gente, você com 300 homens apenas. É só isso. É com 300 e isso será suficiente. Porque, queridos, não tem a ver com o recurso, mas com a disposição. Que disposição é esta?
a disposição de ter 300. É a mesma disposição que eu digo daquele menino no dia da multiplicação dos pães, que os discípulos olharam para um lado, olharam para o outro, Senhor, muita gente, despede o povo, não tem mais o que fazer. É muita gente, onde vamos comprar pão para toda a gente? Mas chegou um menino com uns pães e uns peixinhos, a gente tem isso aqui. Esse pouquinho de coisa. E a gente sabe que essa é a grande verdade. A questão nunca vai ser o que nós temos nas mãos, queridos. A questão é, nas mãos de quem isso que nós temos está. A questão não é nunca o que nós temos nas mãos, é nas mãos de quem isso que nós temos está. Quando a gente está nas mãos de Deus, não precisa de grande recurso. Davi foi para lutar contra Golias, o pessoal olhou para Davi, não dá, esse menino não tem assim nada. Vamos botar roupa, vamos botar capacete, vamos botar... Davi, não quero nada disso, porque eu sei quem está comigo, eu sei na mão de quem eu estou, eu não preciso nada disso. A questão não é o que nós temos nas mãos, mas nas mãos de quem está. Porque se estiver nas mãos de Deus, como diz, a coisa vai pegar. Nunca será pouco, vai sempre sobrar. Mas se estiver nas suas mãos, sabe qual é o grande objetivo do inferno, do diabo, porque ele quis isso para si? É deixar você cheio de coisas em suas mãos. Ele quis tudo para si. E foi o grande derrotado da história. Quando Jesus foi tentado, ele falou assim, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Tudo será seu. E a gente vive numa geração que a gente quer tudo para a gente. É tudo nosso. E talvez por isso nós somos extremamente fracassados. Mas quando a gente tem os nossos recursos na mão do Senhor, somos extremamente vitoriosos. A vitória está, não tem nada a ver com recurso, mas com a sua disposição. Disposição de colocar o que você tem nas mãos de Deus. E eu quero deixar essa frase, já indo para o encerramento. Diga assim, entrega. É isso que todo esse texto para mim fala disso, entrega. Deixa para lá, 300 é suficiente. Porque o pior local para as coisas estarem é em suas mãos. E uma vitória consistente é entregar o que você tem nas mãos do Senhor. Quando eu e você colocarmos o que temos na mão do Senhor, vamos viver uma grande vitória. Eu ouvi uma história essa semana de um homem que era muito rico, mas ele não se satisfazia com aquilo. Aquilo não tinha mais prazer, não tinha mais alegria com tudo aquilo que ele tinha, não gerava. E ele descobriu que no monastério, num determinado lugar, as pessoas eram muito felizes, e ele queria aquela felicidade. Então, o texto diz que para entrar nesse monastério, você não tinha que ter nada. Ele abre mão de tudo, e vai para esse monastério, e bate naquela porta. Só que, tinha algumas regras para entrar nesse monastério, e uma delas é o seguinte: você não entrava de primeiro, você tinha que ficar ali batendo, por muito tempo, para ver se realmente você queria aquilo, se realmente você estava disposto àquilo que você estava buscando. Aí depois de determinado tempo, a história conta que aqueles monges chegavam por cima, né, pela parte ali, e jogavam um monte de entulhos e lixo, para ver se aquela pessoa realmente estava disposta a fazer qualquer tipo, realmente se ele estava disposto a se humilhar, a fazer coisas simples, as coisas mais tranquilas da vida, corriqueiras, porque uma pessoa feliz é uma pessoa que faz as coisas mais simples da vida. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa que é capaz de abrir mão de tudo. Porque enquanto a gente tem alguma coisa, essa coisa nos tem. E a gente não vai ser feliz. Mas diz que quando a gente não tem nada, a gente tem tudo. E ele foi entendendo isso. E ele pôde entrar naquele monastério. E ficou ali. Só que de todas as coisas, a história diz que ele
entregou tudo, mas ele ficou com um anel. Aquele anel não tinha valor monetário nenhum. E um belo dia ele está lá, ainda faltava alguma coisa para ele, e aquele monge, aquele sacerdote daquele lugar falou assim: agora é preciso que você entregue o seu anel. E ele não pôde fazer isso. E teve que sair daquele lugar. Porque aquele anel não é o valor monetário que tinha, mas aquele anel foi a primeira coisa que ele conseguiu alcançar. E a partir daquilo, todas as outras coisas ele alcançou. E toda vez que ele olhava para aquele anel, ele percebia que ele poderia, a partir daquilo, ele era capaz de conseguir todas as coisas, porque ele conseguiu. Então era como se fosse assim: se não der certo, eu posso de novo fazer. Era como se dissesse assim: eu ainda dependo, eu ainda não entreguei tudo, ainda há coisas que eu ainda quero depender de mim. Eu quero dizer para você que enquanto você não entregar toda a sua vida a Deus, enquanto ainda tiver algo que depende de você, que você olhe para a sua vida e diga assim: ainda posso fazer por mim, ainda você não vai viver a grande vitória da vida, porque a maior vitória da vida consiste em entregar toda a nossa vida a Cristo. É isso que gera uma grande vitória. É quando a gente entrega toda a nossa vida a Deus. Porque se ainda tem alguma coisa que você olha e fala assim: isso eu não posso entregar, você não vai experimentar uma grande vitória. Porque uma grande vitória consiste em entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Antes de orar, eu queria lançar esse desafio nessa manhã. Talvez você esteja aqui e fale assim: Senhor, eu quero tanto viver uma grande vitória. Eu quero dizer para você, você só vai experimentar isso a partir do momento que você entregar tudo. A partir do momento que você entender que as vitórias não são apenas para você, mas tem que servir para abençoar outras pessoas. A partir do momento que você entender que não é a sua capacidade, mas há um Deus que capacita. Talvez a coisa mais importante que eu quero dizer nessa manhã é que há um Deus que quer que você entregue tudo nas mãos dEle. Que você confie plenamente nele nessa manhã. Talvez haja coisas na sua vida que você ainda não entregou ao Senhor. E você não tem vivido essa felicidade total. E você nem tem conseguido viver dentro desse monastério, desse ambiente, porque falta entregar algo ainda. O meu convite nessa manhã é que você faça isso. E se há alguma pessoa nessa manhã que realmente queira fazer isso, dizer assim: eu quero entregar tudo nas mãos do Senhor, eu queria convidar você aqui ao altar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, dizer: Senhor, aqui estão pessoas que querem entregar tudo, que querem viver uma vitória que convence realmente. Se você quer fazer isso, você pode fazer nesse momento. Nós vamos cantar: eu entrego tudo a Ti, Senhor, eu entrego tudo a Ti.